Olá galera, eu tenho prova amanhã, tudo bem galera? Bem pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o sistema circulatório. Pessoal, um sistema impressionante. Eu vou detalhar para vocês as estruturas e aí você vai entender como ele executa esse papel tão importante de circular tudo em você. Desde as coisas boas que você precisa que cheguem às suas células, até coisas ruins que você tem necessidade de eliminar do seu corpo. Bom, galera, enquanto eu me preparo para começar aqui com vocês, dê uma olhada nesse videozinho, uma representação geral desse sistema. Vem comigo! E aí, pessoal, preparados? Vamos comigo? Então, beleza, galera, é o seguinte, agora eu vou começar a detalhar para vocês, passo a passo, como é que funciona esse sistema. E, de primeira mão, eu queria dizer para vocês, o que se transporta nele. E, pessoal, basicamente estamos falando de uma coisa chamada sangue. Sangue como esse que passa aqui do lado. Bom, galera, e como vocês devem ter notado e já conhecem, o nosso sangue é constituído por várias coisas. Inclusive, vamos detalhar aqui como elas são. E eu vou começar a dizer para vocês que o nosso sangue você pode, de certa forma, dividir em três partes. A parte líquida, que nós chamamos de plasma, a parte figurada, que seria subdividida em outras duas, que seria glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Bom, galera, primariamente eu queria mostrar para vocês como é o seu plasma. E o plasma é a parte líquida do sangue. Bem, galera, o que eu carrego na parte líquida do meu sangue? Vem comigo, vamos dar uma olhada nisso, ó. Bom, a princípio, como vocês veem aqui, nós podemos listar o nosso plasma tendo principalmente água. Para vocês terem uma noção, de todo o nosso sangue, 55% dele é plasma. E dentro desse plasma, cerca de 91% é água. Mas galera, fundamental, né? Nosso sangue deve ser o meio líquido, até porque a gente depende desse sangue se espalhando, se movimentando. Então, essa fluidez ela é determinante. Bom, galera, mas além da água, tem coisas que eu quero carregar, né? Que coisas seriam essas? Como íons, como hormônios, enzimas, nutrientes e também excretas. E da mesma forma que eu torno meu sangue o meio por onde eu espalho coisas boas, eu também uso meu sangue para sair coletando coisas, vamos dizer assim, que não são mais importantes para mim, coisas que já se tornaram ruins, lixos para o meu corpo e, objetivo com isso, eliminar do meu corpo todas elas. E esse é o nosso plasma, é a nossa parte líquida do sangue. Bom, não só com o plasma, o sangue vai existir. Existem outras coisas, existem os elementos figurados, galera, as figuras do sangue. Ou seja, aquilo que você é capaz de enxergar, as células. Vamos falar delas, mas antes vamos dividir em dois grupos. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. E vamos agora falar um pouco melhor sobre cada um deles. Bom, galera, vou apresentar para vocês os glóbulos brancos, mas de primeira já queria que vocês percebessem o seguinte. As células brancas ou glóbulos brancos são células de defesa de um organismo. Existe uma variedade delas, cada um assumindo um papel específico, porém todas elas com um objetivo maior que é defender. Defesa, galera, sistema imune. Então vamos lá, vamos listar algumas, ó, observa todas elas. Bom, pessoal, nessa aula eu não vou discutir bem com vocês exatamente o papel de cada um independente, né? Isso aí vocês notam lá na nossa outra aula sobre sistema imune. Bom, mas aí estão todas elas. Bom, mas eu queria que, na verdade, ao invés de simplesmente ver esses nomes, que vocês pudessem ver como elas funcionam. Estão dispostos a isso? Então vem comigo, galera. Observa essa imagem. Existem no corpo 5 tipos de células de defesa principais. 3 granulosas e 2 não granulosas. As granulosas exibem seus grânulos proteicos de defesa ao microscópio. São elas, neutrófilo, eosinófilo e o basófilo. Bem, o neutrófilo atua fagocitando bactérias e liberando nelas enzimas que as digerem, juntamente com espécies reativas de oxigênio. Já os eosinófilos atuam em seres multicelulares e participam também de processos alergênicos. Os basófilos liberam a heparina, que é um poderoso anticoagulante, e a histamina, que atua também na alergia. Já células como o monócito fagocitam bactérias, fazendo uma limpeza geral do corpo e, quando atuam em tecidos, são chamados de macrófagos. Linfócitos produzem anticorpos que atuam como uma defesa precisa e talvez uma das melhores e mais eficientes que temos. Bom, todos devem trabalhar em conjunto para uma defesa eficiente. Galera, perceberam então como é que suas células de defesa trabalham?
certo? Então agora vamos falar de uma célula que justifica a aparência do sangue. Bom, galera, nosso sangue é vermelho, né? Isso porque a principal parte do nosso sangue é representado por uma célula vermelha, conhecida como hemácia. Bem, pessoal, nossas hemácias são células impressionantes. São células que se dedicam praticamente a uma única coisa, que é o transporte de gases. Com isso, galera, abrem mão até de suas organelas. Abrem mão de um núcleo, abrem mão de uma organela como um retículo, como um complexo de Golgi, e com isso elas acabam ficando com muito espaço interno. Espaço interno para quê? Dê uma olhada nela, olha isso aqui. Hemácias circulam e ao abrir uma hemácia, você nota que dentro dela existe uma proteína chamada hemoglobina. Galera, as hemoglobinas são proteínas que se prendem ao oxigênio, se prendem ao CO2 e graças a essa proteína nós conseguimos transportar um gás insolúvel em água em nosso sangue. Logo, o oxigênio e o CO2 teriam dificuldades em solubilizar no sangue. E aí nós criamos uma proteína para que ela prendesse e fizesse com que eles circulassem em nosso sangue. Sendo assim, galera, essa célula assume esse papel. Essa célula, basicamente, ela tem a função de permitir esse transporte. E essa é a nossa hemácia, responsável pela coloração do nosso sangue. Bem, galera, além delas, temos também um resquício celular, um fragmento celular gerado propositalmente, chamado plaqueta. Galera, as plaquetas têm um papel de coagulação sanguínea. Quando você se fere, as plaquetas migram para aquela área e ao chegar naquela área, elas vão criando uma malha que vai estancar o sangramento. E iniciará exatamente nessa região um processo de coagulação que vai cicatrizar aquela ferida. Então, pessoal, esse é o nosso sangue, constituído por plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Pegaram, galera? Então vamos fazer o seguinte, hein? Vou começar a mostrar para vocês agora onde esse sangue circula. Você vai me acompanhar e vamos agora falar dos vasos sanguíneos. E aí, galerinha, preparados para um novo tópico? Então é o seguinte, ó, vou falar com vocês agora sobre os vasos sanguíneos, isso mesmo. Galera, nosso sangue, né, nós temos cerca de 4,5 litros de sangue, isso na verdade um ser humano de aproximadamente 60 quilos, né? E o nosso sangue jamais ficará solto em nosso corpo, estará sempre circulando em vasos sanguíneos. Inclusive é isso que define nós, né, seres humanos, ou melhor, nós cordados e muitos outros animais, como sendo de circulação fechada. Nosso sistema circulatório ele está fechado, nosso sangue está sempre dentro de vasos. Bem, galera, para vocês terem uma noção, para que isso ocorra com eficiência, nós chegamos a ter algo próximo de 160 mil quilômetros de vasos. Tem noção do que é isso, galera? É muito vaso. Porém, a gente pode acabar subdividindo esses vasos em 3 grupos. Vou mostrar para vocês, vou falar dos 2 principais e depois eu te conto, né, o terceiro e o mais diferente deles. Bom, mas para você me acompanhando, eu vou abrir aqui uma figura, você vai perceber comigo, à medida que eu vou te explicando, você vai notando essa imagem. Olha só. Galera, o primeiro vaso que nós temos eu vou chamar de artéria. Artérias simbolicamente são sempre representadas em vermelho, mas como muitos livros e muitas questões antigas inclusive cometem o erro, dizem que a artéria é um vaso exclusivo para carregar sangue rico em oxigênio. Você vai ver quando falarmos de coração que não é sempre assim, tá? Porém, né, a gente representa esse vaso como sendo vermelho. Em geral, a cor vermelha faz alusão a um sangue mais oxigenado, que ele fica com um tom vermelho mais vivo. Porém, simbolicamente para a gente, artérias em vermelho e veias azul. Beleza? Então vamos lá. Galera, o que define uma artéria é o sentido que ela segue. A gente define a artéria como sendo um vaso que sai do coração em direção ao corpo. Essas são as artérias. Galera, com uma função extremamente importante, levar o sangue cheio de nutrientes, levar o sangue cheio de oxigênio em direção aos nossos tecidos. E por isso, extremamente eficiente. Se você notar essa imagem, galera, ó, esse vaso artéria, o vaso do lado de lá, é um vaso extremamente musculoso e capaz de contrair e aumentar a pressão interna. Pode até pulsar e com isso fazer com que a pressão se torne alta e fazer com que o sangue chegue rápido às nossas células, aos nossos tecidos. Bem, galera, um vaso forte, um vaso muito eficiente e um pouco diferente desse vaso que você vê aqui mais próximo de mim, as nossas veias.
Pessoal, nossas veias já não são tão fortes assim. Tem tecido muscular? Tem, mas não são capazes, por exemplo, de ser fortes o suficiente para pulsar. São mais frágeis e não conseguem gerar dentro de si uma pressão tão alta quanto a artéria consegue. Bom, aí você vai pensar, poxa, Vitor, mas o que define uma veia? Bem, galera, se a artéria é definida como vaso que vai em direção ao corpo, a veia é definida como vaso que vem do corpo em direção ao coração. E aí, naturalmente, você vai pensar que a maior parte delas enfrenta um problema seríssimo que é subir. E com isso ela está lutando contra a gravidade para chegar até seu coração. E não faz sentido. Um vaso mais frágil, um vaso com menos músculos, né? E ao mesmo tempo um vaso que luta mais para chegar ao coração. Bem, galera, mas algumas estratégias são desenvolvidas, né? Por exemplo, veias, embora não tenham tantos músculos, a gente geralmente posiciona veias próximos a músculos esqueléticos, como os nossos bíceps, como a musculatura das nossas pernas, como toda a musculatura do seu corpo. E no momento que você se movimenta e anda e se mexe, você acaba, ao contrair a musculatura esquelética, pressionando a veia dentro dela e dando à veia a pressão necessária para que ela complete e execute seu trabalho com eficiência. Então ela acaba tendo uma pressão que ela recebe de fora. Essas são as veias. Vocês já ouviram falar? Quer melhorar a sua circulação? Faça caminhadas, pratique um esporte. Traduz isso. Movimente os seus músculos, transfira essa energia, essa força para as suas veias e garanta uma eficiência na sua circulação. Não só isso, nossas veias possuem também dentro delas algumas válvulas. Consegue notar aqui, galera? Válvulas. Percebem a formação delas? O sangue sobe, ganhando pressão da musculatura esquelética externa, e na hora que ele sobe, para evitar o refluxo sanguíneo, como você vê nessa imagem, pequenas válvulas. Válvulas que quando o sangue passa por elas, elas se abrem, mas no momento que o sangue tenta voltar, elas se fecham e com isso impedem o refluxo sanguíneo. E graças a essas válvulas e os músculos que estão em torno delas, a gente consegue fazer com que o nosso sangue retorne com eficiência ao nosso coração. Artérias e veias, e agora eu vou te falar sobre um vaso extremamente fino chamado capilar. Mas para isso, galera, deixa eu tirar essa imagem daqui. Eu vou te mostrar agora uma imagem um pouco mais completa, com mais informações, falando também de artérias e veias, e os capilares ali embaixo. Eu vou colocar aqui, porém, percebam que agora quem está do lado de cá é a artéria e quem está do lado de lá é a veia. Mas nesse momento, galera, vale nem chamar a atenção dessas duas, e sim desse vaso que aparece aqui embaixo. Os capilares. Pessoal, como o próprio nome sugere, capilar é um vaso extremamente fino e é o vaso mais abundante do seu corpo. Você quer a razão? Vamos lá. O que está circulando no sangue deve chegar às suas células. E com isso, galera, eu preciso que os nutrientes extravasem esse vaso e cheguem até as células. Porém, artérias e veias são vasos extremamente grossos e calibrosos que não permitem com que as coisas que estão dentro extravasem para fora. E para isso ser possível, eu crio um vaso extremamente fino, mas galera, tão fino, mas tão fino, que ele é formado por apenas uma camadinha de células. E essa uma camadinha de células permite que o nutriente que está aqui dentro, extravase para fora. E coisas que estão lá fora, sejam internalizadas. E com isso, o capilar é um vaso extremamente fino e é o vaso que permite trocas. E é o único vaso que permite trocas. Nutrientes ficam através dele, excretas entram nele e aí a gente dá prosseguimento à nossa circulação. Bem, galera, esses são os nossos vasos sanguíneos e no próximo tópico eu comento com vocês sobre como ele é bombeado, como é que a pressão é gerada. Falaremos de coração, mas antes vamos fazer alguns exercícios, vamos ver se isso aqui ficou fixado na sua cabeça? Vamos comigo? Preparados? Vamos lá!